estavam estendidas para cima. Cada um deles tinha duas asas que se encostavam na do outro ser vivente, de um lado e do outro, e duas asas que cobriam seus corpos. Cada um deles ia sempre para a frente. Para onde quer que fosse o espírito, eles iam e não se viravam quando se moviam. Os seres viventes pareciam carvão aceso, eram como tochas. O fogo ia de um lado a outro entre os seres viventes, e do fogo saíam relâmpagos e faíscas. Os seres viventes iam e viam como relâmpagos. Enquanto eu olhava para eles, vi uma roda ao lado de cada um deles, diante dos seus quatro rostos. Esta era a aparência das rodas e a sua estrutura, reluziam como berilo. Os quatro tinham aparência semelhante. Cada roda parecia estar entrosada na outra. Quando se moviam, seguiam nas quatro direções dos quatro rostos e não se viravam enquanto iam. Seus aros eram altos e impressionantes e estavam cheios de olhos ao redor. Quando os seres viventes se moviam, as rodas ao seu lado se moviam. Quando se elevavam do chão, as rodas também se elevavam. Para onde quer que o espírito fosse, os seres viventes iam, e as rodas os seguiam, porque o mesmo espírito estava nelas. Quando os seres viventes se moviam, elas também se moviam. Quando eles ficavam imóveis, elas também ficavam. E quando os seres viventes se elevavam do chão, as rodas também se elevavam com eles, porque o mesmo espírito deles estava nelas. Acima das cabeças dos seres viventes estava o que parecia uma abóboda, reluzente como gelo e impressionante. Depois dela, cada ser vivente estendia duas asas ao que lhe estava mais próximo, e com as duas asas cobria o corpo. Ouvi o ruído de suas asas quando voavam. Parecia o ruído de muitas águas, parecia a voz do Todo-Poderoso. Era um ruído estrondoso, como de um exército. Quando paravam, fechavam as asas. Então veio uma voz de cima da abóboda sobre as suas cabeças, enquanto eles ficavam de asas fechadas. Acima da abóboda, sobre as suas cabeças, havia o que parecia um trono de safira, e bem no alto, sobre o trono, havia uma figura que parecia um homem. Vi que a parte de cima do que parecia ser a cintura dele parecia metal brilhante, como se estivesse cheia de fogo, e a parte de baixo parecia fogo, e uma luz brilhante o cercava, tal como a aparência do arco-íris nas nuvens de um dia chuvoso. Assim era o resplendor ao seu redor. Essa era a aparência da figura da glória do Senhor. Quando o vi, prostrei-me com o rosto em terra e ouvi a voz de alguém falando. Então, daqui em diante, começa. A Renata está lá mostrando a figura da Bíblia dela. Daqui começa tanto em Ezequiel, quanto lá quando nós lemos em Isaías, quanto em Daniel, que está ali no meio do livro, quanto agora lá em Apocalipse. Agora podemos voltar lá para Apocalipse capítulo 4. Nós temos nesses quatro profetas situações muito parecidas, né? No seu ministério, na sua vida. Que é o quê? Homens que são chamados pelo Senhor com uma incumbência de se tornarem profetas a respeito do seu tempo e do tempo futuro, e eles, antes mesmo de começarem a profetizar realmente coisas para o futuro, coisas grandiosas, o Senhor primeiro traz uma revelação muito pessoal para esses profetas, né? Deus sempre vai se apresentar para nós antes de mostrar outras coisas que ele deseja mostrar. É isso que eu quero falar com vocês nessa aula. O Senhor, antes mesmo de começar a mostrar as coisas dos últimos dias, os acontecimentos da grande tribulação, ou todos os acontecimentos que estariam por vir na terra, para João também, ele primeiro se apresenta, ele primeiro mostra algo divino, algo celestial, a soberania de Deus, o poder de Deus,
a grandeza de Deus é o que Deus mostra para esses profetas antes de mostrar o restante. O que eu entendo com isso quando eu vejo essas passagens, quando eu vejo esses paralelos? Essa importância que Deus dá a primeiro nos mostrar algo que é glorioso, algo que vem da parte de Deus, algo que nos vai trazer segurança, que nos vai trazer descanso sobre a soberania e o poder grandioso de Deus. Então, mostrar algo difícil, terrível, grandioso que vai acontecer na terra, que é os últimos dias. Você imagina um profeta ou alguém que está ali recebendo de Deus algo para ser deixado para a igreja e para todo Israel, no caso do Antigo Testamento, de acontecimentos futuros. Se esse profeta ele não está totalmente envolto no amor e na grandeza de Deus, ele vai ter dificuldade de reagir a tudo isso. Por quê? Porque, na verdade, a primeira coisa que Deus faz conosco, quando ele nos chama, quando ele nos dá realmente essa capacitação para suportar o tempo do fim, vamos dizer assim, é a salvação, é esse conforto da sua presença, né? Para todos nós que estamos aqui, eu tenho certeza que todos nós já fomos chamados pelo Senhor em amor. Então, o primeiro impacto que eu tenho com o Senhor é com a sua presença, é com o seu amor, é com a sua santidade, é com essa presença que nos preenche de tal maneira que realmente todo o resto se torna resto, né? Vamos dizer assim, todo o restante se torna muito pequeno diante da grandeza de Deus. Então eu quero dizer para vocês uma coisa muito importante aqui nessa noite. Se alguém ainda tem medo, ainda tem temor, ainda tem uma certa apreensão de ler Apocalipse, porque tem medo dos acontecimentos do fim, tem medo da grande tribulação, tem medo da besta, tem medo do falso profeta, tem medo dessas imagens que o Apocalipse diz, eu quero te dizer que a primeira coisa que Deus deseja fazer com você, então, é se apresentar para você. Por quê? Porque no momento em que nós temos um verdadeiro encontro com a presença de Deus, quando nós temos um verdadeiro encontro com aquele que nos salvou do império das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz, então todo o restante se torna algo secundário, se torna algo muito menor. Você imagina João nesse momento, depois de já ter recebido essas cartas, que são diretrizes muito pessoais para essas igrejas e que com certeza João entendia o que Deus estava falando com essas igrejas. E então, em seguida disso, a palavra de Deus diz que a voz que falava com ele, lá no capítulo 1, no início dessas revelações que ele começa a ter, essa mesma voz, a palavra, vamos pegar lá de novo, quem chegou aí já na aula andando, capítulo 4, versículo 1, diz assim, ó: depois dessas coisas, olhei e diante de mim estava uma porta aberta no céu. Queridos, Deus abre uma porta celestial de algo grandioso para João, e ele diz assim: a voz que eu tinha ouvido no princípio falava comigo como trombeta. Que voz era essa? Volta uma página na sua Bíblia, capítulo 1, versículo 10. Diz assim, ó. Capítulo 1, versículo 10. No dia do Senhor, achei-me no espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta, que dizia. Então a voz começa a falar com João aqui, e essa voz, como de trombeta, né, uma voz poderosa, imponente, que parece que enche, né, uma trombeta, um toque de uma trombeta, ela enche, né, todo lugar com a sua grandiosidade. Então, essa mesma voz que lá no início começa a falar com João, agora aqui novamente, depois de tudo que ele já escreveu ali, dessas cartas que o próprio Espírito, o próprio Senhor Jesus dita para ele escrever, ele diz que a mesma voz diz para ele o seguinte: suba para cá
e mostrarei a você o que deve acontecer depois dessas coisas. O Senhor chama João para o lugar onde a sua presença, onde o seu trono está estabelecido de eternidade a eternidade e que governa todo o mundo, toda a terra, todo o cosmos, né? Porque Deus governa tudo, não somente a terra, mas ele governa tudo desse lugar. Então, João começa agora a ter uma revelação a respeito de coisas eternas, de coisas celestiais, de algo muito superior a tudo aquilo que ele estava vivendo na terra e a tudo aquilo que ele ia começar a ver e escrever sobre o final dos tempos. Então Deus precisava primeiro cobrir João, mostrar para João a sua grandeza e soberania sobre todas as coisas. Queridos, eu vou fechar a aula para abrir novamente o link. Quem está novo aí com a gente, essa aula no Google Meet, devido a planos, né, de pagamentos que a gente não faz, então a gente tem que abrir e fechar cada 1 hora. Então eu vou só fechar o link e colocar um novo link lá no grupo, vocês entrem novamente, tá? Quem tá novo aí na sala, 30 segundos aí pra gente fechar e abrir a nova sala pra gente continuar aqui, tá bom? Que tem bastante coisa hoje. Bora lá. Esperar uns segundinhos aí só para ver se mais alguém entra. Eu não lembro quantos alunos tinham. Tinha 16, Pu. 16? Acho que tá faltando pouco. 14. Então vamos lá que o pessoal vai chegando e eu vou abrindo. Tá faltando só mais 2. Então vamos continuar. Então, o Senhor decide então primeiro, ou realmente tem essa preocupação em primeiro guardar a vida de João e desses outros profetas que nós acabamos de ler com a sua presença, com a sua majestade, com a sua presença de glória, enchendo esses homens com a própria presença de Deus, trazendo esse conforto e esse consolo que é a presença de Deus na nossa vida. Então, todo o resto, né? Eu falo o resto, modo de falar. Quando a gente tem a presença de Deus como plenitude em nós, parece que todo o restante passa a ser realmente secundário. Então, quando eu estava falando para vocês sobre essa questão do temor, sobre o final dos tempos, eu quero dizer para vocês para que vocês comecem a meditar em Apocalipse dessa maneira, com primeiro esse desejo de realmente ser cada dia mais levado a esse nível de conhecimento da presença de Deus. Por quê? Porque a partir do momento que eu estou guardado e selado, né, por essa presença, pleno com a presença de Deus, com o Espírito Santo, realmente esses acontecimentos do fim, eles não vão ser um temor para mim.
Então, a partir do momento que a presença de Deus ela me preenche de tal maneira, todos os acontecimentos que estão por vir passam a ser secundários e eu tenho uma confiança naquele que me chamou, que disse que estará me guardando naqueles dias, né? Então, essa é a principal mensagem que Deus começa então falando aqui com João, dizendo: João, sobe aqui, sobe para cá, vem ver qual é o ambiente de glória em que eu vivo e que essa presença é a base para o seu ministério, para a sua vida, para o entendimento que você tem e para tudo aquilo que eu vou começar a te mostrar. Então, a base de tudo que Deus quer fazer na nossa vida, na terra, na humanidade, com a redenção e a reconstrução de todas as coisas é a partir da sua presença. Adão, quando ele foi criado pelo Senhor, alguns pregadores, né, costumam até falar essa frase e eu gosto bastante. Pensem comigo, quando Adão foi criado pelo Senhor, que Adão abre os seus olhos pela primeira vez, o que é que Adão vê? Adão vê o seu Criador, o seu Pai. Então, a primeira visão de Adão não é do mundo criado por Deus, não é do diabo, não é do mal, não é dos animais, não. A primeira visão de Adão, quando ele abre os seus olhos, ele vê o seu Criador, ele vê Deus, e diariamente a palavra fala que o Senhor vinha então ter com Adão, e e Adão tinha comunhão com o Senhor. Então, a nossa segurança de paternidade de filhos é quando nós temos a real visão de quem é o nosso Deus, quem é o nosso Pai. Quando nós temos essa confiança, então todas as outras coisas passam a ser menores, passam a ter menos a nossa preocupação. Então eu quero dizer para vocês que para nós, filhos de Deus, os últimos dias têm que ser um momento de celebração. Por que, Elisângela? Porque os últimos dias serão o desfecho de tudo que Deus está desejando fazer desde o início, desde a queda do homem. É realmente o cumprimento de toda uma palavra, de todo um plano de redenção para a humanidade, trazendo de volta ao convívio, né, da presença de Deus, os seus filhos. Então, para o cristão, os últimos dias, a grande tribulação, a volta de Jesus deve ser extremamente comemorado, deve ser extremamente algo que nós desejamos de forma muito ardente, de forma muito gloriosa. A gente quer demais. Maranata, né? Ora vem, Senhor Jesus. Então a gente quer que essa presença esteja plenamente em nós, para que nada venha nos tirar do foco disso, para que a gente não venha ter temor, ter medo, né, de nada que venha acontecer. E aí o Senhor continua dizendo, né, João continua escrevendo, versículo 2, capítulo 4, versículo 2, imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava assentado alguém. Aquele que estava sentado era de aspecto semelhante ao jaspe e sardônio, um arco-íris parecendo uma esmeralda circundava o trono. Só vou falar mais uma coisa para não esquecer. Esse suba para cá do versículo 1 tem alguns intérpretes, né, da palavra de Deus, dizem que esse suba para cá tem a ver justamente com o arrebatamento, tá? Então, para vocês verem que algumas linhas teológicas falam sobre esse arrebatamento antes da grande tribulação, baseado em alguns textos, baseado em algumas interpretações. Então, eu não consigo ver nesse suba para cá o arrebatamento da igreja. Vocês conseguem ver no suba para cá? Deus está chamando João, né, para uma visão celestial, para
um momento, né, de visão celestial, onde ele vai ter o contato, então, através do Espírito, através de uma visão de coisas celestiais do trono de Deus, para continuar o seu ministério profetizando ali. Então, eu não consigo ver o arrebatamento da igreja aqui nesse momento, mas alguns estudiosos ou alguns teólogos fazem base nesse versículo para falar sobre o arrebatamento da igreja antes da grande tribulação, tá bom, querido? Só falei porque alguém pode citar isso para vocês e vocês vão lembrar disso que eu falei, mas não tem contexto para isso, tá bom? O que João está tendo nesse momento é um chamamento de Deus mesmo, é um chamado de Deus para a sua presença, assim como Ezequiel teve o seu momento, assim como Isaías teve o seu momento, assim como Moisés teve o seu momento de presença de Deus. Então, esse é um chamado que Deus faz a todo aquele que ele quer revelar algo mais profundo, algo mais futuro, inclusive, porque Deus precisa primeiro guardar esse profeta. Essa é a impressão que eu tenho, né? Deus primeiro guarda esse profeta na sua presença, com a sua glória, para depois, então, derramar o restante que ele precisa fazer. E aí ele diz que ele é levado no Espírito, né? Imediatamente me vi tomado pelo Espírito. Então, o texto não diz para nós que João foi levado literalmente, né, até o trono de Deus, até o céu, mas ele diz que ele foi tomado pelo Espírito. Se ele teve visões simplesmente, se foram realmente realidades físicas em que ele viveu, o Senhor pode ter sim arrebatado João nesse momento e levado ele até os lugares celestiais, mas a palavra não fala, ele fala que ele se vê, né? Me vi tomado pelo Espírito. Então é como se fosse algo espiritual, algo no seu espírito com o Espírito de Deus. A palavra não deixa claro, então a gente subentende que pode ter acontecido tanto uma coisa quanto outra. Eu não quero falar o que a Bíblia não está falando, então eu prefiro crer que ele teve visões, eu prefiro crer que essas coisas foram no seu espírito e ele conseguiu interpretar tudo isso. E ele fala que o aspecto, né, daquele que estava sentado no trono era semelhante ao jaspe e o sardônio. Essas duas pedras, elas falam de cores muito parecidas com a carne humana, sabe assim, o vermelho da carne. Então essas pedras, elas falam um pouco dessa cor, pelo que eu estudei, pelo que eu vi algumas coisas sobre essas duas pedras. Então, ao mesmo tempo que tem brilho, ao mesmo tempo que tem força, né, nas suas cores, tem a ver com essa questão humana, vamos dizer assim, de ver alguém assentado no trono. Então ele diz assim: estava um no trono no céu e nele estava assentado alguém. Versículo 3. Aquele que estava assentado era de aspecto semelhante ao jaspe e sardônio. Um arco-íris, parecendo uma esmeralda, circundava o trono. Então, nós estamos tendo uma visão de um arco-íris, e quando fala arco-íris, quando fala que parece uma esmeralda, eu quero acreditar, queridos, que ele está falando sobre a questão do arco, tá? E não exatamente das cores do arco-íris, porque ele dá a visão de uma esmeralda. Então, uma esmeralda tem uma cor única. Então, ele está dizendo que ao redor do trono tinha uma luz, né? Uma presença muito grande ali, como se fosse um círculo ao redor. Então, ele dá a visão dele como parecendo uma esmeralda. Versículo 4. Ao redor do qual estavam outros 24 tronos, e assentados nele haviam 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco e na cabeça tinham coroas de ouro. Então, ele vê o trono, um trono, no meio, né, de tudo isso, e ele fala que ao redor desse trono existem mais 24 tronos. E nesses 24 tronos existem 24 anciãos. Esses anciãos estão vestidos de branco e têm coroas na sua cabeça. Quando eu vejo essa interpretação de João e eu olho em alguns outros profetas e também vejo eles falando um pouco sobre isso, não com tanta nitidez quanto João, mas a gente percebe alguns outros profetas falando sobre isso, sobre outros tronos ao redor do trono de Deus,
né? Aqui João é muito específico em dizer que são 24 tronos e nesses 24 tronos existem 24 anciãos. E aí alguns estudiosos, eu vou sempre falando isso para vocês, porque como eu leio bastante, então a gente vai vendo várias linhas, né, da palavra de Deus, dos teólogos falando, e a gente começa a analisar, né, a base que cada um tem para falar. E para alguns estudiosos, eles dizem que esses 24 tronos são as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos, né, os 12 discípulos de Jesus, que aí daria um número de 24, essa totalidade de governo. 12 governos no Antigo Testamento e 12 governos no Novo Testamento. Só que tem um detalhe. Quem é que está escrevendo o livro? Quem quer falar para mim? Só para a gente entender junto isso. Quem está escrevendo Apocalipse? João. João, nesse momento da história, que é aproximadamente 96 depois de Cristo, é provavelmente o último discípulo de Jesus ainda vivo, certo? Se João está escrevendo e está tendo a visão celestial nesse momento, como é que eu posso dizer que nesses 24 anciãos são os 12 discípulos de Cristo? Entende o que eu estou querendo mostrar para vocês? Para a gente só entender? Então, essa teoria de que esses 24 tronos, esses 24 anciãos, são os 12 filhos de Jacó, as 12 tribos de Israel, né? E os 12 apóstolos de Jesus, não combinaria muito bem. Por quê? Porque João é o que está tendo a visão, ele é um dos 12 de Jesus e ele ainda está vivo, tá? Então, tem algumas pessoas que, baseado nesse entendimento, diz que esse João que está escrevendo o Apocalipse não é o João de Jesus, dos apóstolos, e por isso ele estaria num desses tronos, mas também não bate, porque, segundo a maioria dos teólogos, quem está escrevendo o Apocalipse é João, o apóstolo amado, tá bom? Então, eu só estou mostrando as visões para vocês para a gente entender. E aonde, então, eu consigo entrar e entender quem são esses 24 anciãos, então. Só para vocês já entenderem, a gente vai terminar de falar sobre toda essa visão. O que João está vendo, conforme todo o desfecho e o desenrolar dessa visão, João está vendo, na verdade, o templo ou o tabernáculo de Deus. Ele está vendo a sala do trono, ele está vendo o templo celestial. Ok? Então ele está vendo pessoas que adoram a Deus que está sentado no trono, ao Cordeiro, e eles cantam, não é isso? Eles se reverenciam, eles adoram aquele que está sentado no trono. É tudo isso que a gente vai estar lendo aqui, que está descrito. Então, o que João está vendo, na minha opinião, e segundo alguns teólogos também, nada mais, nada menos do que um culto celestial, ok? Do que algo que acontece no céu diante de Deus. Deus é adorado de eternidade a eternidade, a palavra fala, não é isso? Então, João está tendo nesse momento uma visão de um momento de culto, vamos dizer assim, no céu. Então, é isso que João está vendo. E eu acredito, segundo alguns teólogos, que então esses 24 anciãos, eles são sim uma simbologia ou eles são um reflexo justamente do que Deus fez na terra. Então, por que Deus então realmente chama ou institui 12 tribos no Antigo Testamento e 12 apóstolos no Novo Testamento? Porque, na verdade, esse exemplo de governo, esse exemplo de tronos, esse exemplo de domínio celestial já existe desde a eternidade. Então, esses 24 anciãos, eles já existem desde uma eternidade muito grande, né? Desde algum momento na eternidade. Então, Deus institui justamente 12 no Antigo Testamento, para ser as 12 tribos de Israel, e 12 discípulos no Novo Testamento, porque diante de Deus já existe de eternidade a eternidade 24 tronos, então 24 tipos de homens, ou 24 homens,
que governam, que o adoram, que estão assentados também em tronos, adorando ao Senhor no céu. Entenderam o que eu quis dizer? Então, na verdade, essa questão do governo no Antigo Testamento ser 12 e 12 também de governo no Novo Testamento através dos discípulos de Jesus tem a ver com algo que já existia no céu através desses 24 anciãos. Quando a palavra fala anciãos, então ele está citando algo muito anterior, muito realmente velho, vamos dizer assim, só para a gente entender. Então, quando ele fala anciãos, ele fala de alguém que já está assentado nesse trono há muito tempo. E esses anciãos o adoram desde a eternidade. Esses tronos já estão no céu desde a eternidade. Então, esse tipo de governo, esse tipo de adoração, Deus já recebe há muito tempo. Já é o modelo celestial de Deus. E por isso Deus traz essa tipologia, por isso Deus traz esse tipo de governo também para a terra. Lembra quando no Velho Testamento, Moisés diversas vezes e outras pessoas também que foram direcionadas pelo Senhor, Josué e outros homens, o Senhor fala assim, Moisés, não deixe de fazer tudo de acordo com aquilo que eu te mostrei no monte, não é isso? Quando Deus vai instituir o tabernáculo, quando Deus então depois dá direção para Davi sobre o templo, quando Salomão constrói o templo, a palavra sempre vai dizer que eles estão baseados, eles estão pautados em uma planta, em algo já existente. Então era como se Deus realmente desse por escrito ou numa visão ou num desenho toda a planta daquilo que está sendo feito na terra, que seria um reflexo ou que seria igualzinho o que já existia no céu. Entenderam o que eu quis dizer até aqui? Então, quando existe esse governo no Antigo Testamento e esse governo no Novo Testamento de 12 e 12, que se tornam 24, tem a ver com algo que já existe como autoridade no céu. Por isso, 24 anciãos estão ao redor do trono de Deus. Entendido? Faz joia para mim aí, que eu tô vendo só alguns. A maioria tá fechado diante de mim, mas eu quero ver se vocês entenderam o que eu tô querendo dizer. Entenderam aí? Vamos lá, então? Então, esses 24 anciãos que estão ao redor do trono de Deus, eles vestem roupas brancas e na sua cabeça tem coroa. Eu acredito que essas roupas brancas têm a ver com corpos transformados, corpos celestiais mesmo, né? Então, por isso o branco. Sempre tem essa referência do branco, porque branco é uma referência de aquilo que é puro, aquilo que é neutro, né? O branco é a mistura de todas as cores, não é isso? Vocês já ouviram falar sobre isso na colorometria, né? Que fala? Acho que é isso.